pro Avenida e pro Santa Cruz, e em casa empatou com os dois, que é o Canoas e a equipe do Ipiranga. Exatamente. Mostra o quê? Que quando o time tinha o compromisso, Jaci, não, agora tem que vencer. E aí a equipe pensa... De 12 pontos, o Lajadense ganhou 2. Bom, agora a responsabilidade é nossa. Bom, sumiu o Lajadense. Ou seja, não foi uma equipe, o Jaci gosta de usar muito o termo, eu acho que é correto, uma equipe que não deu química, mas também não é formada por jogadores talvez vencedores, porque em alguns momentos a gente não via a pegada necessária no time do Lajadense. Algumas coisas também, na verdade, em relação à formação do plantel, a intenção foi de procurar buscar alguns jogadores e manter, de repente, uma base que foi a da Copa RS. E eu te diria que na intenção de valorizar esses jogadores, talvez foi o pecado da direção do Lajadense. Nós tivemos, por exemplo, 3 camisas 9. Não precisava. O Adriano, o Janderson e o Robert. E nenhum que fazia diferença, né? Tudo bem, que também fosse um que fizesse, podia até ser. Foram 3 jogadores da mesma função. Nós tivemos o Mikael, o Gabriel, o Moacri, o Gonçalves... 4 zagueiros. No final, o Bruno Sá. E o Bruno Sá, que também começou. Mas o Bruno Sá, na verdade, foi um jogador que voltou de lesão que estava lesionado e aí teve que se recuperar. Então não dá para contar ele como um zagueiro à disposição. Nós tivemos 4 laterais. Eu acho que o 3 é suficiente. Nós tivemos o Bindé e o Celcinho pela direita e o Juca e o Wellington Baroni pelo lado esquerdo. Então, se nós tirássemos um jogador de referência no ataque, o 9, e se nós tirássemos de repente um lateral, dava para fazer um meia de ligação. Que o Lajadense não teve a competição que o Lajadense toda, não né? teve. O Bruninho, na verdade, é um jogador de condução de bola. E ontem fez uma falta danada, barbaridade. Não tivesse jogado, poderia ter a história ter mudado um pouco. E teria mudado, na verdade, porque o Bruninho é outro jogador. Então não teve esse jogador da ligação. E aí a coisa complicou. É claro, já lá na frente a contratação do Tatá era unanimidade. É o cara. Mas o Tatá não quis. Aí já não é um erro de contratação. É um jogador que não deu a resposta que deveria dar. Porque ninguém questionou, né? A contratação do Tatá. Esse que eu questionou digo, depois. Foi unanimidade o Tatá, a contratação do Tatá. Como também foi unanimidade Miralles, Kavenag pela dupla Grenal. E eles ainda não foi embora já. E o Miralles está aí, querendo dar certo, coisa parecida. Então, ali já foi uma questão do próprio jogador. E aí, obviamente, que as coisas foram acontecendo, não encaixando, não dando certo. E justamente por não ter essa liderança de vestiário, é que o grupo ficou meio à deriva, meio que dividido também no próprio vestiário. Algumas coisas de comunicação entre os próprios jogadores. E ontem o técnico Benhur, ele errou. Técnico Benhur ontem. Alguém vai dizer, ele errou em outros jogos. Tudo bem, errou. Mas ontem ele insistiu no erro dele. Eu acho que ontem ele exagerou no erro dele. Por quê? Porque o Tardelli, o Juninho Tardelli, que começou o jogo, eu até te diria que era o jogador da função. O Bruninho não tá. Se você não bota ele quando não tá o titular, então já deveria ter dispensado lá no começo do ano. Mas 45 minutos seria o suficiente para saber que o Tardelli não ia dar o que se precisava. E te digo mais. O William tem a questão do William é aquele prazo de validade da carteira que eu falo. É um jogador mais humilde, que não tem uma situação de reivindicar, e aí ele pagou o pato já em várias outras oportunidades por trocas e coisa parecida. E ontem o Juninho tinha que ter saído. Tinha que ter saído o Juninho na própria troca, quando entrou o Osmar, não era o Celcinho, então era o Juninho. Por quê? Porque o Lajadense tinha que tentar ir para cima. E ontem ficou claro, né, Jaci? A gente até tá aqui para mostrar que a gente não quer sempre defender o técnico Benhur Pereira, muito pelo contrário, a gente até tá fazendo uma crítica porque realmente ontem não foi bem. Mas a gente recebeu vários torpedos pedindo por que não da utilização de 2 meias, Juninho e Bruninho. O Tardelli não tem condições de ser titular do Lajadense. E é por isso que não era utilizado. O campeonato. Aí pode se analisar, mas então foi um erro. Sim, claro, a contratação dele foi um erro. Ninguém está dizendo que não. Mas na verdade, no começo era uma coisa, depois o jogador não dá resposta. Por isso que sempre se utilizou 3 volantes e apenas o Bruninho como articulador. O Lajadense, por exemplo, ele contratou alguns jogadores que de repente, olha, o cara vem como uma aposta. O William, por exemplo, era um jogador que veio para cá e se tinha algumas dúvidas dele em relação a... Ele veio da 2ª divisão, ia se adaptar ou não ia se adaptar. Eu acho que foi um jogador que se adaptou.
Perfeitamente. E aí alguns jogadores não deram a resposta como o esperado, pelo currículo do jogador. Mas isso é um fato normal. Então, quando a gente está dizendo assim, cadê o meia de ligação? Não tem o meia de ligação. Cadê o jogador do flanco? Não tem o jogador do flanco. Então, obviamente, que ontem, por exemplo, o Juninho mal, aí no banco, pro meio, Matheus e William. O ataque complicado. Osmar e Adriano, os dois entraram. E aí? Então, a gente sabe da capacidade desses jogadores. Então, mas lá no começo é uma coisa, depois é outra, a história é bem diferente. Quer dizer, o próprio Ronaldo Capixaba, que veio ano passado, ele foi corrido de Novo Hamburgo. E os caras não queriam mais ver ele, de tão mal que foi lá. Ele fez um belo campeonato aqui, já está no Avaí. Então, a vida é assim. E às vezes vai se ouvir falar desse jogador, desse Juninho, talvez vai se ouvir falar, que está numa outra equipe e está estraçalhando. Mas isso é da bola. Aqui não estraçalhou. Aliás, aqui não encaixou. Mas justamente era o que eu estava colocando, Jaci. O Lajadense até era formado por bons jogadores. Mas juntos não tem nenhum com um perfil. Daqui a pouco, algum jogador desses do Lajadense vai se encaixar com jogadores mais experientes, com alguma coisa assim nesse sentido. E aí pode fazer a diferença. O Lajadense tinha jogadores com o mesmo perfil. Nenhuma liderança. Nenhum jogador que daqui a pouco vai fazer a diferença. Não teve o xerife. Exatamente. Não teve o xerife. Obviamente não teve o xerife. E eu não estou falando de um só. Eu não estou dizendo um jogador. Não. O Lajadense tem que ter um meio-campista de referência, um zagueiro que coloque respeito, um atacante que possa fazer a diferença. Tem que ter, em todos os setores, pelo menos um jogador diferencial. E nós vamos ouvir falar que na segunda divisão, o fulano e o Beltrano estão arrebentando. Entende? Mas aí vai ficar provado qual é a qualidade do jogador. Né? É isso aí. Acho que o planejamento do Lajadense ele foi errado, assim como foi errada a nossa aposta aqui, que o time desse ano era superior ao do ano passado, quando começou o campeonato. Não era superior. Não, era um time inferior, um time de cagão, um time que não tem o cara que chega e mata o jogo, não adianta. Infelizmente, faltou muito. Faltou o Thiago Salete do ano passado. Faltou, não tinha o Salete, não tinha o Ronaldo Capixaba, não tinha o Maicon, não tinha o Capixaba. O Rangel, mal ou bem, ele metia os gols dele. O Janson fez 3, muito pouco. É que tem o seguinte, Moisés, a gente viu nesse momento o Paulo Rangel, ele não está bem fisicamente. Acho que até alguns problemas que ele teve aí com passagens rápidas por alguns clubes também prejudicaram ele, mas é um jogador, e no próprio São José se fala isso, quando tá ele o goleiro, não tem. Não, e Felipe, não ele só pode caiu mal. Aqui. Ele só caiu aqui quando ele se machucou. Exatamente. Porque ele terminou o campeonato machucado. Moisés, aqui ó, a classificação geral, o Lajadense terminou em 9º, 18 pontos. Em 15 jogos, ganhou só 4. Empatou 6, perdeu 5. Tomou 16 gols, fez 16 gols, tomou 17. Terminou com saldo negativo de 1 e 40% de aproveitamento geral no campeonato. O setor defensivo, até eu te diria que cumpriu o seu papel. Eu acho que sim. O setor defensivo cumpriu o seu papel. Só que nós não tínhamos do meio para frente o diferente. Aquele jogador ficando no mano a mano para resolver, não tinha. 15 jogos, só 4 vitórias. Né? O Osmar é velocista. E são quantos empates aí? São 6. 6 empates. 6 empates. E alguns empates o Lajadense estava vencendo e deixou empatar no final. Por quê? Porque não mata o jogo, não tinha o jogador decisivo. Eu até assim, eu acho que esse número de vitórias aí, ele agora já passou, né? Eu acho que não há mais o que questionar a questão. Acho que o Lajadense até pelos empates acabou também conseguindo se escapar. Mas tem uma situação interessante, Marcelo. Quantas vitórias tem o Ipiranga na competição? 3. 2, aliás. 3, né? 2. Ganhou uma em casa e uma fora. Ganhou do Santa Cruz em Santa Cruz e ganhou do São Luís de Juí no Colosso da Lagoa. E o Canoas? O Canoas tem 3 vitórias. O Avenida, que foi rebaixado, 3 também. Olha só, então o Lajadense teve uma vitória a mais. No segundo turno, o Lajadense só ganhou um jogo. Do que quem foi rebaixado. E no primeiro né? também. Aliás, eu estou falando dos jogos em casa. No segundo turno só ganhou do Juventude. Não, estou falando de uma forma só geral. Ganhou do Juventude. Aí não tem como classificar, né? Ganhou 3 jogos no primeiro turno e um jogo só no segundo turno. Não, eu acho que 4 no total. Dos 6 pontos em Santa Cruz do Sul, olha, tirando por baixo 2 pontos no mínimo. Vamos empatar com o Santa Cruz e com o Avenida, né?
Nem isso conseguiu. E deixar bem claro a situação, né? A gente está falando aqui da questão dentro de campo, porque a direção teve 1000 coisas para se preocupar. Eu acho que, na grande parte, foi muito feliz, né? Teve a transição de novo estádio, o estádio foi elogiado pelo estado todo, eu tenho certeza que quem vier ao novo estádio do Lajadense também vai fazer esses elogios. Agora, dentro de campo, realmente não conseguiu se formar uma equipe para ter uma evolução em relação ao ano passado, Moisés. Porque o que o torcedor faz a comparação? De que cada ano possa evoluir. Não é que no ano que vem vai conquistar o Campeonato Gaúcho, não. Mas que se procure uma evolução. Que se busque a classificação, de repente, dentro dos 2 turnos. Mas ontem, dentro da entrevista, o Everton foi consciente. Ele colocou isso. E até hoje de noite, o Everton e o presidente vão estar aqui no programa Bola na Mesa, a partir do programa das 8 às 10. Nós vamos conversar bastante, já projetando para frente e, obviamente, questionando o que acabou não acontecendo no passado. Não, e é isso que não me preocupa, Jaci, porque eu ouvi toda a entrevista do Everton ontem e realmente ele tem total conhecimento do que aconteceu e é por isso que só tem a evoluir os lajadenses, porque tem pessoas realmente que, apesar de estarem envolvidas diretamente no projeto, fizeram a autocrítica. Eu acho que foi muito bem feita, pelo menos toda a análise que eu ouvi ontem após a transmissão, acho que foi muito bom poder ouvir que a direção realmente está ligada nessas situações. Olha, daqui a pouquinho mais Esportes em Desfile, 27 graus 8 décimos a temperatura, 50% a umidade do ar, 2 horas 1 minuto e meio, Josiane Martini vem aí. Fique ligado, Esportes em Desfile volta já. Independente Notícias. 4 anos, a venda de aviões privados no Brasil cresceu 32%, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil. Profissionais liberais e servidores públicos estão entre os principais compradores. Entre os motivos para o aumento estão os pontos de trabalho descentralizados e funções que necessitam de deslocamento rápido. Até o início deste mês, mais de 140 mil estudantes contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Hoje, ao divulgar o balanço, a presidente Dilma Rousseff disse que o número significa o mesmo alcançado em quase todo o ano de 2011 e que o aumento indica melhora na democratização do acesso ao ensino superior no país. Atualmente, 500 mil universitários fazem uso do financiamento. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou hoje regulamento para o chamado telefone social. As regras para o novo serviço estão no Diário Oficial da União e regulamentam a implantação do valor reduzido para o telefone fixo de famílias de baixa renda e que fazem parte de programas do governo, como Bolsa Família. O plano prevê 90 minutos mensais pós-pagos de ligação por mês e por em média R$ 13,31, ou a colocação de créditos pré-pagos. Conforme a Anatel, cerca de 22 milhões de famílias devem ter direito ao benefício, parte delas em 120 dias. Agora 14 horas 3 minutos e meio, 27 graus e 8 décimos a temperatura, 50% a umidade relativa do ar, céu ensolarado. E o consulado dos Estados Unidos será reaberto em Porto Alegre. O anúncio foi feito na manhã de hoje pela secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton. A Associação Brasileira de Agências de Viagem afirmou que a reabertura deve provocar o aumento de 20% no fluxo de gaúchos que visitarão os Estados Unidos. Atualmente, antes de viajar, é preciso ir até São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Recife para obter o visto, o que torna a viagem mais cara. A implantação do consulado em Belo Horizonte também foi anunciada. Independente Notícias. Fique ligado, Esportes em Desfile volta já. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Sob medida é classe.
Sob medida é exclusividade. Sob medida é Teva. O maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas, bem ao seu estilo e com a premiada qualidade Teva. Passe em uma das 40 lojas Teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas. Sob medida Teva, para quem tem muito estilo.